Na assistência técnica, você não vai ter ninguém por trás. Na assessoria, você vai lá e vai fazer a medição para ele. Você vai ter responsabilidade pelos vistoria, avaliação. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Robson do Técnica de Edificações e neste vídeo estamos dando sequência nas atribuições dos técnicos em edificações, mais especificamente da Resolução 58 no seu artigo 2º, tá bom? Então, são vários vídeos, se você não assistiu o vídeo anterior, assista para você ter uma melhor clareza aí neste vídeo e nos próximos que vão seguir, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá! Primeiramente, vou pedir para você um voto de confiança, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe, né? Compartilhe com os outros colegas, tá bom? Ah, e deixe um comentário também, deixe um comentário no canal, nesse for só um joinha também ajuda no engajamento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Artigo 2º, inciso 2º, lembrando, eu falei que ia fazer um vídeo por inciso, porém é o seguinte, eu vou ter que fazer, nesse inciso eu vou ter que fazer um por a linha, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 2º, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, inspeção predial, avaliação, arbitramento e consultoria para edificações e no âmbito da construção civil, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Primeiramente, já quero antecipar aqui o seguinte, nesse inciso 2º, ele tem um rol de atividades, ele apresenta um rol de atividades que pode ser exercida, mas ele já é bem explícito, tá? Ele fala ali abertamente, é bem claro, que fala dentre outras, isso vem do nosso Decreto 90.922. Ou seja, esse dentre outras descreve ali com bastante clareza que esse rol que vem a seguir ele é meramente exemplificativo. Ele não é taxativo. Robson, qual que é a diferença? Se fosse taxativo, seria aquilo que está descrito e não poderíamos fazer outra coisa, tá bom? Porém, ele é exemplificativo, porque ele fala assim, olha, pode fazer, eu vou te passar uma lista aqui do que você pode fazer, só que você pode fazer outras coisas também, tá bom? Mas é só para exemplificar o que você pode fazer. Então, o que está ali também está resguardado, está tranquilo. Essas outras coisas, quem fica a cargo de quem falar o que pode e não pode? A cargo do conselho profissional, tá bom? Vamos lá então. E uma coisa que nós precisamos ficar atento, ter bastante clareza, é o seguinte, na prestação da assistência técnica e na prestação da assessoria. Tem diferença. Assistência técnica é uma coisa, assessoria é outra. Certo? Precisamos ter clareza nisso. Por quê? A princípio, o pessoal olha nesse artigo, nesse inciso, e fala assim, é assessoria. O que você vai fazer aqui, você vai estar ajudando o outro profissional. Você só pode exercer ali de forma assim, você vai estar ajudando outro profissional, mas você não pode ser responsável pelo que você está fazendo. Opa, peraí, está errado. Assessoria, sim. Na assessoria, você vai dar um suporte para um outro profissional, por exemplo. Na assistência técnica, não. Na assistência técnica, você vai estar exercendo plenamente o que você pode fazer ali, tá bom? Vou ler parte de um glossário, de uma resolução aí do antigo conselho. O nosso conselho ainda não tem um glossário das atividades, é importante ter, mas não temos ainda. Vou até fazer no canal aí um glossário aí. Pega um pouco do dicionário comum do Aurélio, pega um pouco do dicionário jurídico e pega das resoluções do antigo conselho, que tem bastante coisa, um pouco do nosso conselho, e a gente vai... eu vou fazer um catado nesse sentido, mas a princípio vou ler ali que o antigo conselho dizia, que daí é o seguinte, ó, para ficar mais claro, ficar sintetizado, desculpe o barulho no fundo aí, assessoria, atividade que envolve a prestação de serviço do profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, visando, olha, importante, então assim, você tem que ter conhecimento especializado,
Porém, visando o auxílio técnico do profissional responsável pela execução da obra ou serviço. Tá? Então, você vai dar o auxílio, mas você tem que ter um conhecimento especializado. Você vai fazer, eles vão ver lá a seguir, que você vai, por exemplo, ensaio de rotina. Vai fazer uma obra, está fazendo uma concretagem, você vai fazer a moldagem do corpo de prova para fazer um ensaio. Então você vai estar fazendo um ensaio de rotina, você vai estar auxiliando o profissional. Tá bom? Depois que ele vai executar lá, na execução, vai ser responsável pela concretagem, mas você vai ser responsável pelo ensaio. Tá bom? Mas visando auxiliar ele na execução depois. Porém é o seguinte, você não precisa ficar preso nessas circunstâncias de assessoria, de dar assessoria. Você pode também trabalhar como assistência técnica, que seria o quê? A atividade que envolve a prestação de serviços em geral por um profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo de atuação profissional. Se identificou aí? Beleza. Visando a suprir necessidades técnicas da execução de obras ou serviços. Então, na assessoria, você vai suprir as necessidades do profissional. Você vai suprir, vai dar uma assessoria, vai dar uma assistência ali para um outro profissional que é responsável pela execução da obra. Na assistência técnica, você vai suprir necessariamente a necessidade da obra. Tá? Você vai suprir a necessidade da obra especificamente. Você não vai ter ninguém por trás sendo responsável. Tá bom? Ficou bem claro? Não ficou? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho. É o seguinte, a assessoria, você vai, por exemplo, ajudar um profissional, vamos dizer que o engenheiro vai fazer uma obra aí, está fazendo um projeto de 2.000 metros, tá bom? Na assessoria, você vai lá e vai fazer a medição para ele, você vai ajudar ele a fazer o cálculo, tá bom? Vai ajudar ele a fazer o cálculo, vai prestar assessoria, vai prestar assessoria ajudando ele a fazer o cálculo. Só quem é responsável é ele, você vai auxiliá-lo. Você vai fazer a medição, você vai dar alguns parâmetros para ele, tá bom? Tem responsabilidade, você vai ter responsabilidade pelos parâmetros que você deu. Só que, por exemplo, o cálculo, você vai ajudar ele no cálculo. Você vai assessorá-lo, mas você não tem como ser responsável pelo cálculo em si. Você pode até ajudá-lo, tá bom? Por exemplo, às vezes o engenheiro tem dificuldade com um programa, para o uso de um programa de cálculo. Você vai dar a assessoria nesse sentido para ele, tá bom? Às vezes você pega às vezes tem excelentes engenheiros, só que eles têm dificuldade com os programas. Os mais antigos têm dificuldade com os programas. Ou até os mais novos, né? E você domina aquele programa de cálculo. Então você vai auxiliá-lo nesse sentido. Mas o responsável pelo cálculo vai ser ele. Legal? Agora, a assistência técnica é o seguinte. Você vai fazer um ensaio de rotina. Vai fazer uma esclerometria, por exemplo. Você vai fazer um ensaio, mesmo que seja lá, vai tirar a dúvida da resistência. Você vai fazer um ensaio da resistência, tá? Do concreto. Você não precisa saber se aquele pilar precisa ter 20 MPa, 30 MPa, 40, 50 MPa. Não precisa saber. O que você vai fazer é o ensaio. Você vai ser responsável pelo ensaio e por dar o resultado correto. Agora, o que vão fazer com o resultado é problema seu, mas o ensaio é de sua responsabilidade. Você tem que fazer o ensaio de acordo com as normas técnicas e tudo mais. Então você vai estar dando essa assistência. Exemplo, o técnico que vai fazer a manutenção de uma máquina de lavar, por exemplo. É bem comum, né? O pessoal fala técnico, até já vem, né? Técnico que faz manutenção da máquina de lavar, por exemplo, né? Pelo menos é bem comum, me vem bem isso à mente, né? Quando me vinha, né? Quando eu não era técnico, me vinha isso à mente. Então, assim, ele vai arrumar a máquina de lavar. Ele vai dar assistência técnica da máquina de lavar, porque ele vai fazer o conserto da máquina. Ele não precisa de nenhum outro responsável, não precisa de um profissional vir lá e ficar assistindo ele. Mas ele vai fazer essa manutenção. Isso chamaria assistência técnica. Beleza? Nesse sentido. Se não ficou claro, deixa nos comentários aí. Qualquer coisa eu faço um vídeo ainda dando mais exemplos, tá bom? Beleza? Então, nesse sentido, temos que definir
Basicamente, assessoria, você vai assessorar um outro profissional. A assistência técnica é você que vai exercer plenamente. É muito importante porque o Robson está falando isso, é chato pra caramba, você está falando isso 50 vezes. Por quê? Eu quero que fique bem claro na mente, porque vai depender de você entender isso para você entender plenamente o rol das alíneas que tem a seguir. Tá bom? E também o que eu vou falar agora aqui no próprio caput aqui do inciso. Tá bom? Inciso é esses dois pauzinhos é inciso. Primeiro tem um artigo, né? Então os dois pauzinhos ali é inciso. E aquele 1, 2, 3 ali são alíneas, tá bom? Tá. O inciso está dentro do artigo e as alíneas estão dentro do inciso. Beleza? Vamos lá. Só para, às vezes eu fico falando o nome e o pessoal não entende, né? Mas é isso, tá bom? Vamos lá. O que vem a seguir, você pode tanto trabalhar dando assessoria, mas também você pode exercer plenamente, você pode ser responsável pelo que vem a seguir, tá bom? Que seria o quê? No estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos. Você pode fazer o estudo da viabilidade, tanto como assessor como assistência técnica também. Você pode ir lá fazer, tem várias coisas aí que nós podemos aí fazer, por exemplo, fazer estudo de tráfego, lá vai fazer um empreendimento e precisa fazer estudo de tráfego, tá bom? De tráfego de veículos, você pode fazer esse estudo, bom, e ser responsável por esse estudo. Viabilidade de empreendimento, não tem limite de área, você pode ser responsável. Pesquisas tecnológicas, ou seja, nós podemos fazer pesquisas tecnológicas. Nós podemos, ou tanto auxiliando outros profissionais, como também nós mesmos podemos fazer pesquisa. Olha, vamos fazer uma pesquisa, traço de concreto, vamos fazer a pesquisa, vamos desenvolver um traço melhor. Qual que é o traço que se adequa mais? Olha, vamos fazer um tipo diferente de trabalho para dos agregados, enfim, pode fazer alguma coisa nesse sentido aí. Pesquisa tecnológica, nos trabalhos de vistoria, perícia, inspeção predial, vistoria. Vamos pegar que tem uma avaliação ali, ó, a avaliação vai vir a seguir. Mas vistoria, vou pegar até a vistoria aqui, ó, pegar no nosso glossário aqui, ó. Vistoria. A atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. Ou seja, você vai fazer a vistoria no imóvel. A vistoria, sim, você vai constatar os fatos. Olha, a parede está trincada. Ó, apresenta fissuras. Você não vai falar o porquê que tem a fissura, se a fissura você não vai falar se a fissura é estrutural, se não é. Você vai falar, olha, nessa parede há fissuras. É claro, se estiver evidente que é estrutural, você vai falar, olha, está no pilar aqui, ó, fissura no pilar. Agora, se não é evidente, você vai falar só, existe uma fissura. Daí, quem não fica a cargo seu tirar o reboco, claro, vamos falar que o pilar está dentro está embutido na parede, né? Então você não vai ter que fazer descascar o reboco lá, ver se é pilar, se não é, enfim. Mas agora, se tem um pilar aparente, você vai, ou por óbvio, você fala, olha, o problema do pilar é um problema estrutural. Beleza? É uma fissura na estrutura, não é? Certo? Não necessariamente tem um problema estrutural, mas é uma fissura no elemento estrutural. É isso. É isso que você iria falar. Perícia, inspeção predial. Então, eu não vou ficar delongando muito, mas, basicamente, nós podemos ser peritos. Lembrando, não existe eu ser perito, existe o estar perito. Perito é aquele profissional que detém um conhecimento técnico específico, a qual o juiz o nomeia perito para fazer uma determinada perícia. Naquele momento, você está perito, tá bom? Enquanto nomeado. Legal? Mas é isso. Então, Robson, podemos ser perito, cadastrar junto ao... Podemos ser perito do juiz? Podemos nos candidatar lá como auxiliares da justiça. Tem um vídeo aqui, vou deixar no encarte para você fazer seu cadastro junto ao Tribunal de Justiça aí, para quando alguém precisar, te chama. Tá bom? E daí tem lá algumas dicas lá para você fazer isso aí. Beleza? Inspeção predial também. Daí inspeção, quer ver? Vamos lá. Inspeção. Estou pegando aqui um glossário que era do antigo conselho, tá bom? Tem algumas coisas que eu não concordo aqui, mas o que eu estou falando aqui é coisas bem tranquilas aí, princípio 1 ponto, tá bom?
Inspeção, atividade que envolve vistorias, exames ou avaliações das condições técnicas de uso e de manutenção do objeto inspecionado, visando a orientar a manutenção e corrigir as anomalias e falhas das mesmas. Ou seja, a inspeção predial, você vai fazer a vistoria, né? E examinar e avaliar as condições técnicas de uso e de manutenção do objeto inspecionado, visando orientar a manutenção. Então você vai fazer a inspeção, olha, por exemplo, olha, o forro de PVC caiu, né? Tá soltando lá, olha, precisamos aí removê-lo, né, para fazer uma nova instalação, a instalação vai ser feita de tal forma, tá bom? Então você vai fazer essa inspeção, olha, as torneiras aqui estão todas vazando, então precisamos fazer a manutenção dela, precisamos trocar aí trocar a torneira, ou então só trocar aí os reparos. Então, nesse sentido, aí você vai fazer a inspeção predial. E a avaliação, essa avaliação que está sendo aí bem, temos aí, avaliação, aqui, a avaliação que está sendo algo em discussão, temos uma lei aí em discussão quanto a isso, quem pode, quem não pode fazer a avaliação do imóvel, tá? Não vou me delongar a questão da legislação, da norma que tem. A questão, vou me referir aqui ao que nós podemos. Depois, o que está sendo discutido aí, vamos discutir em uma outra oportunidade, tá bom? Não sei no momento que você está assistindo, não sei como está a situação. Depois, vamos ter vídeos aí a respeito disso especificamente, dessa questão da legislação e da norma de avaliação das edificações, e da avaliação dos imóveis. Beleza? Então, vamos lá. A avaliação, a atividade que envolve a determinação técnica do valor quantitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento, certo? Então, é a avaliação. Nós podemos fazer a avaliação? Podemos. Ah, mas vocês só podem ajudar o outro profissional. Negativo. Nós podemos tanto assessorar como dar assistência técnica para a avaliação. Tá bom? Avaliação. Ou seja, nós podemos fazer a avaliação ali, podemos prestar um rol de atividades, resolver o rol de atividades, entre outras, para fazer a avaliação. Prestar assistência, ou seja, se nós podemos fazer o levantamento, podemos fazer o cálculo, podemos fazer toda a documentação, prestar assessoria, no caso assistência técnica para a avaliação, vou lá, eu fiz o levantamento da área, eu fiz a verificação da edificação, questão de tempo de construção, fiz a verificação das instalações, eu fiz a verificação do valor, fiz o levantamento do valor da área, né, do terreno, enfim, fiz a avaliação da infraestrutura que existe ali e tal. Ora, se eu fiz todo esse levantamento, já fiz a avaliação, eu posso chegar à conclusão, por óbvio, entre tantas outras atividades que nos embasam aí para fazer essa avaliação do imóvel. Legal? Então, arbitramento. O que seria arbitramento? Arbitramento é algo muito legal e muito importante, inclusive. Digamos que tem uma disputa de vizinhança, coisa simples, né? Simples entre aspas, dá uma briga tremenda, mas vamos lá. Exemplo, tem um muro, tá? E os vizinhos estão discutindo de quem que é o muro, tá? Então eles vão entrar judicialmente, os dois querem usar o muro, um construiu, o outro quer usar também, enfim, estão discutindo lá, às vezes compraram já assim, e estão discutindo quem que é o muro, um não quer que o outro pregue nem um prego na parede, só que o outro fala, é meu também, está na divisa, pronto, acabou. O que eles têm que fazer? Entrar judicialmente, mas às vezes isso gera custo, advogado, juiz, advogado, custos processuais, né? Então, gera custo e tempo. O que pode ser feito também? Eles contratam um árbitro, contratam um profissional, eles vão contratar um profissional, pode ser até mesmo um advogado, tá? Ou preferência um técnico aí, que vai determinar de quem que é o muro. Essa arbitragem é prevista na legislação, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas esse arbitramento é o seguinte, eles entram em contato, vamos falar que você vai ser o árbitro aí da situação, eles vão entrar em contato com você, vão fazer lá um contrato, e o que vai ficar determinado aí?
Você vai decidir de quem que é o muro. Só que a partir do momento que você decidir, você vai ser imparcial. A partir do momento que você decidiu de quem é o muro, eles vão ter que aceitar. Inclusive, não pode mais ser discutido isso judicialmente depois. O que o árbitro, que os dois concordaram decidir, está decidido. Tem algumas questões específicas, uma legislação bem específica quanto a isso. Se for do interesse de vocês, deixa os comentários aí que eu faço um vídeo só sobre arbitragem. Beleza? É importantíssimo, é muito legal essa questão da arbitragem. É um campo também para os técnicos aí. Não só edificações, mas todas as outras modalidades aí. Beleza? Então você pode também prestar assistência técnica aí no estudo, no caso, nessa questão de arbitramento aí. Tá bom? E consultoria você pode ser consultor também para edificações e no âmbito da construção civil, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Ou seja, lembrando, então a gente tem aí uma separação. Você pode prestar assistência técnica, tá bom? E assessoria nesse rol aí de atividades que você pode fazer, tá bom? Então, assim, no âmbito para edificações, né? E no âmbito da construção civil, bem como, dentre outras, as seguintes atividades. Desculpe o barulho no fundo aí. Então, o rol que vem a seguir, dentre outras, as seguintes atividades. Então, você pode exercer essas atividades, como eu falei até agora, mas também as outras atividades. E não é que as outras atividades têm que embasar no que está nas alíneas, tem que embasar no que está no caput. Tá bom? O que está no caput é o principal que você pode fazer ali. Mas também pode exercer outras atividades que vêm a seguir. Tá bom? As atividades que podem seguir, você pode também fazer embasando, por exemplo, uma avaliação? Pode. Mas você pode fazer a avaliação também independente do que você vai fazer a seguir, tá bom? Uma coisa não está amarrada na outra. Quero que fique bem claro que uma coisa não está amarrada na outra. Tá? Isso feito, já falei, esclareci a questão do que está no caput do inciso 2º do artigo 2º, tá? Agora eu vou falar sobre as alíneas desse inciso. Porém é o seguinte, eu vou fazer vídeos individuais. Então o que eu peço? Deixe o seu joinha aqui, se não deixou ainda, deixe o seu joinha e caminhe para o próximo vídeo. Vou deixar aqui também o vídeo aqui aparecendo. Clica nele para a gente dar sequência nesse estudo aí, tá bom? Valeu, tchau, fui!